Salvos! Esse é o tema da nossa história de hoje. Na história passada, a gente viu que Esther ousou comparecer diante do rei sem ser convidada. E o rei estendeu-lhe o cedro e aceitou seu convite para ir com Naamã a um banquete que ela lhes ofereceria. Lá no banquete, o rei perguntou o que ela desejava e ela pediu que no dia seguinte eles fossem novamente para mais um banquete. E vocês se lembram também? Naquele dia, o rei não conseguiu dormir e ao ler o registro diário da corte, percebeu que Mardoqueu não havia sido recompensado por salvar sua vida. Aí, ele perguntou para Amã como deveria recompensar alguém que lhes havia feito uma boa ação. Nessa hora aí, Amã achou que era ele. Aí, ele sugeriu que a pessoa fosse vestida com vestes reais, conduzido pelas ruas da cidade, no cavalo do rei, por um nobre da corte. E quando Amã terminou de falar, o rei pediu que Amã fizesse isso com Mardoqueu. Amã ficou furioso. Aí a gente parou quando chegou o momento do segundo banquete. Agora a gente vai continuar. Lá no segundo banquete, o rei estava muito curioso. Ele queria saber o que Esther queria. E o rei não entendia por que Esther estava demorando tanto para fazer o pedido. Rainha Esther, qual é o seu pedido? Eu lhe darei até metade do meu reino. Meu rei, se verdadeiramente se preocupa comigo, por favor, deixa-me viver e também deixa meu povo viver. Tenho ouvido falar que todos seremos mortos. Se fôssemos vendidos como escravos, eu não diria nada, mas estamos para ser destruídos. O quê? Quem faria isso? Onde está tal pessoa? Aí ele, é Amã esse homem. Nessa hora, Amã parou de comer. Ele ficou com medo. Na realidade, ele não esperava que Esther soubesse de tudo. E nessa hora aí ele pôde perceber que o rei estava muito zangado. Ué, ele estava mesmo. O rei jogou sua taça furiosamente e saiu da sala. Naquela hora ali, Amã percebeu que o rei o mataria. Aí, sabe o que foi que ele fez? Ele se jogou na cadeira da rainha para lhe implorar misericórdia. Meu amigo, foi bem nesse momento que o rei voltou para a sala. Amã, você ousa atacar a rainha? Mesmo na minha presença? Ah, meus amigos, tão logo o rei disse aquelas palavras, os servos do rei chegaram, cobriram a cabeça de Amã e levaram ele embora. Um dos servos do rei, Arbona, disse para o rei: Rei Xerxes, Amã construiu uma forca junto à sua própria casa. E todos dizem que essa forca era para Mardoqueu, o homem que avisou o rei sobre o plano de assassinato. Então o problema está resolvido. Enforque Amã em sua própria forca. Depois disso, o rei deu a Esther tudo que era de Amã. Esther também finalmente pôde contar ao rei que Mardoqueu era seu primo. E o rei mandou buscar Mardoqueu. Quando Mardoqueu chegou, o rei deu para ele o anel que havia dado para Amã. Aí, ele estabeleceu Mardoqueu como responsável pela casa e pelas terras de Amã. Só que Esther ainda não havia terminado seu trabalho. Ela voltou à sala do trono e se ajoelhou diante do rei. Ela lhe rogou que desfizesse o plano de Amã e o rei estendeu novamente o cedro para ela. Aí, Esther se levantou e disse: Por favor, meu rei, nos ajude. Por favor, faça alguma coisa para cancelar a ordem de Amã. Eu não posso cancelar essa lei, porque ela foi selada com o meu anel. Ah, mas eu sei, posso fazer uma coisa. Peça que Mardoqueu diga aos meus secretários o que escrever. Depois, essas ordens serão seladas com o anel que eu lhe dei. Depois da ordem do rei, Mardoqueu disse aos secretários o que escrever. E a ordem era que os judeus poderiam se defender contra todos aqueles que tentassem matá-los. E eles também poderiam ficar com a propriedade deles. Quando todas as cartas foram escritas e seladas, os mensageiros especiais do rei se apressaram para levá-las para as nações. Mardoqueu saiu do palácio com vestes reais e com uma coroa. E os judeus de Suzã gritaram de alegria quando ouviram as novas ordens. Onde quer que as cartas fossem recebidas, os judeus celebravam. E com essa boa notícia, até algumas outras pessoas se tornaram judias. E foi daquele dia em diante que os judeus começaram a celebrar a festa de Purim. Eles ainda a celebram durante 2 dias todos os anos, para lembrar como Esther e Mardoqueu ajudaram a salvar seu povo.
Ufa, que maravilha! Como é bom ser fiel a Deus, não é mesmo? A trajetória da vida de Esther mostra que Deus sempre esteve no controle. Na vida do cristão, há momentos de baixos e altos, e Deus está em todos os momentos. A nossa história terminou. O que você aprendeu com ela? Eu aprendi que não devo ser ambicioso. Aprendi também que não devo ficar com rivalidade com ninguém. E você, o que aprendeu? Escreve aqui nos comentários, tá bom? Esses aqui são os nossos amiguinhos que pararam um pouquinho para escrever pra gente. Kleber e Karina e a sua filha Camille. Eles são lá de Mogi Guaçu, em São Paulo. Eles disseram que gostam das histórias e também quer fazer um pedido muito especial pela família deles. A oração também é pelos amigos e também pelo Clube de Aventureiros Vale do Sol. Um abraço, meus amigos. Tem também o Caleb, a Sara, eles são gêmeos. Eles são lá de Viçosa, no Ceará. E o nome do clube deles é Lírios da Serra Kids. Ah, e eles também vão fazer aniversário no dia 1º de setembro. E o último abraço é para Renata e seu filho Carlos Eduardo. Eles são lá de Serra, em Vitória do Espírito Santo. Que Deus abençoe todos vocês, meus amigos. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Livro de Esther, capítulo 4, versículo 14. Deus nos dá oportunidades de servir a Ele e a seu povo. Vamos orar, meus amigos? Querido Deus, muito obrigado por essa história tão linda da Rainha Esther. Aprendemos muitas coisas boas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti. Cuida de meus amigos, da sua família, daqueles que estiverem com problemas. Ajuda-nos, nos dê a Tua paz, salva-nos para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Tchau, meus amigos. Até a nossa próxima história.